Como foi o meu primeiro dia de polícia, ou melhor, meu primeiro dia no curso de formação da Polícia Militar. Esse vídeo já foi até pedido há um tempo já para falar, e hoje eu vim falar um pouco sobre como foi o primeiro dia, né? Como é o primeiro dia de um aluno no centro de formação. Vou falar do primeiro dia e já vou aproveitar e vou falar da primeira semana, né? Então, conhecida a semana zero ali de um curso de formação policial. Futuramente, se esse vídeo aqui bater pelo menos 30 likes ali, pelo menos 30 curtidas, eu pretendo gravar um outro vídeo falando sobre o meu primeiro dia de formado, meu primeiro dia realmente trabalhando nas ruas, né? Primeiro dia que eu coloquei a farda mesmo e fui para a rua trabalhar, sem ter nenhum instrutor por perto, né? Diferentemente do que acontece durante o centro de ensino, que a todo momento você está cercado de instrutores, você está de uma certa forma respaldado, você sempre tem direcionamento do que fazer. Na rua, a situação muda, né? Vai ser geralmente você e seu canga, você e seu parceiro, e uma situação diferente por minuto aí para você resolver, beleza? Então, já peço para você se inscrever, se você não é inscrito no canal. Se você gostou, se você tiver alguma opinião para falar relacionada a esse vídeo também, no final você pode deixar o seu comentário aí, alguma sugestão de vídeo também, vai ser muito bem-vindo aí, beleza? Então, assim, se você acompanhou, se você acompanha o canal há um tempo, né, já vai perceber que eu estou postando mais com frequências relacionado a isso, né? A dicas de passar em concurso, também comecei falando sobre isso, né? Dei algumas dicas ali, eu tentei ajudar o que eu pude fazer, né? Não sou nenhum professor ali, mas eu tentei ajudar. E comecei a falar algumas fases do concurso também, né? Recentemente eu gravei um vídeo sobre as fases do concurso policial. Então aqui agora o que eu vou falar é o seguinte: depois que eu passei por todas as fases, né? Passei por todas as provas, por todos os testes, e realmente eu fui convocado para iniciar o curso de formação. Então, se você tem alguma outra dúvida sobre fases do concurso, tem vídeo aí no canal, pode dar uma pesquisada. Vou ver se eu consigo deixar o link aí, ou que apareça em algum lugar do vídeo também, nem que seja na descrição, para você verificar as fases do concurso também. Depois que você passa em todas as fases ali, é aprovado o início do concurso, né? A gente já tinha uma data específica para iniciar. Eu não vou lembrar o dia exato, tá? Mas foi em janeiro. Foi algo entre dia 4 ou dia 6. Se eu não me engano, foi dia 6, o início do curso, numa segunda-feira de janeiro. E eu cheguei, fiz a minha mudança mesmo de fato, saí do meu estado que eu morava em Minas Gerais e me mudei para Santa Catarina, né, na cidade de Florianópolis, onde foi o curso de formação. Se eu não me engano, eu cheguei no dia 4, alguma coisa assim. Eu posso estar invertendo em questão de dois, eu posso estar diminuindo em questão de 2 dias ali, mas se eu não me engano foi isso. Cheguei no dia 4 e o curso começou no dia 6. A gente já sabia então, né, já no mês de dezembro já havia sido publicada uma nota com a data do início do curso. Então, eu já sabia qual seria o início do curso, a data que seria. Ainda não tínhamos o horário, até ficou naquela expectativa ali, assim, até o finalzinho. Se eu não me engano, questão de 2 dias ali, 3 dias, eles emitiram a nota falando qual seria o horário para se apresentar. A gente tinha a data de apresentação, mas não tinha o horário ainda. Então fica aquela ansiedade, que horas chega, se tem que chegar muito cedo. E Deus o livre, não chegar, chegar atrasado pelo dia já. Então, se tem uma coisa que o pessoal preza muito é a questão do horário, ainda mais se os caras chegaram no primeiro dia, né? Então a gente ficava nessa ansiedade ali para saber, né? Fizemos todos os cálculos ali. No nosso caso ali, eu digo nossa, porque quando eu me mudei para Florianópolis, eu morava com mais 3 amigos. A gente dividiu um apartamento em 4 pessoas, né? Então, próximo ao centro de ensino, né? Fica uma dica também, fica um bizu para quem vai fazer o curso de formação, para quem está se preparando também. Tudo isso conta, principalmente se você vai para um centro de formação, se você vai para um centro de ensino, você tentar o máximo possível morar mais perto, porque pode ter chamadas em cima da hora, e o militar, no caso o aluno, ele tem que se apresentar muito rápido. Se você mora em uma outra cidade, às vezes você mora muito longe, você vai ter um pouco de dificuldade de se apresentar ali. Pode ter, no caso, né, um acionamento, né, do plano de chamada, que é chamar o aluno ou até mesmo o militar para determinada situação ali, e se você estiver muito longe, você vai ter problemas com aquilo.
Então, no nosso caso, ele era bem tranquilo. A gente ficou num apartamento, não dava 6, 7 minutos de caminhada ali, muito tranquilo. Não precisamos de carro, em momento algum, durante o curso de formação, não precisamos de outro meio de transporte. Só a gente ia a pé mesmo. Então, foi muito tranquilo nessa parte. Não tínhamos problema com atraso nessa questão, era bem tranquilo. Então, a gente chegou, né? Eu fui o último a chegar dos 4 moradores ali. Já quando eu cheguei, já tinha 3, né? Meus 3 colegas de curso já estavam morando ali há uns dias. Eu te deixei para chegar praticamente em cima da hora. Cheguei 2 dias antes ali do curso. Eu quis aproveitar ao máximo, né? A minha família ali, a questão de virada do ano, faço aniversário também no final do ano, então tentei aproveitar o máximo possível a minha família, porque realmente eu sabia que eu não viria eles tão cedo, né? Ainda mais que eu estava mudando de estado. E por incrível que pareça, também todos esses amigos que eu moravam junto, que eu morava junto com eles, todos eram de outros estados também. Então todos também tiveram esse mesmo problema assim de morar longe da família. E no nosso caso foi ainda um pouco pior, porque durante o curso de formação a pandemia ela aonde aconteceu, né, onde teve o estouro da pandemia. Então assim, teve o problema de fechamento de aeroportos. Então assim, a gente não ficou praticamente isolado de tudo mesmo. Então, graças a Deus tinha rede social, né, Instagram, WhatsApp, principalmente para a gente poder fazer ligação, mas nas folgas que nós tínhamos, nos momentos que nós poderíamos estar com a família, a gente infelizmente não podia ir visitá-los ou vice-versa, eles não podiam sair do estado de origem deles, né, onde eles se encontravam, para vir, no caso, até Santa Catarina encontrar com a gente, porque simplesmente tinha uma pandemia. Era um cenário de muita incerteza naquele momento, estava tudo fechado, então, e principalmente por questão da saúde também, para preservar a saúde, né, das pessoas, e a gente tinha ordem também para não sair, né, das nossas casas ali. Foi uma situação bem complicada. Então, nesse período ali da pandemia, né, mas voltando, né, o curso começou, quando o curso de formação começou, de fato, não existia, ou melhor, não tinha estourado a pandemia, então estava bem tranquilo. Mas assim, voltando pro primeiro dia, né? Então já estava o horário ali, se eu não me engano, 6:30 da manhã foi o horário de apresentação no centro de ensino, lá em Florianópolis, entre 6:30 e 7 horas, foi um horário assim, ou 15 para 7, algo assim, não lembro muito bem também. Já vamos fazer 5 anos já. E ficou toda aquela expectativa. Eu lembro que a gente amanheceu. Antes de 5 horas da manhã já estava acordado já. Antes das 5 da manhã, de tanta. Eu não sei se a gente conseguiu dormir direito, na verdade. Eu lembro que quando a gente levantou assim, foi tomar o café da manhã, a gente conversando, assim, tava tudo escuro ainda e tal. Daí meus colegas falavam, pô, não consegui dormir direito, ansiedade a mil, a milhão, tal. E isso tinha acontecido com todos, né? Tinha acontecido comigo também. Foi uma noite de muita incerteza ali, uma ansiedade, né? Você não sabia como que você seria tratado e tal. Eu lembro que aí, beleza, a gente pegou, tomou nosso café, toda hora olhava o relógio, esperando o horário, e a gente saiu antes do horário previsto, né? Óbvio. Se era para se apresentar lá às 6:30, a gente saiu bem antes ali para dar tempo e tal. E daí a gente saiu na rua, né, com uniforme de aluno. Na época era uma camisa. Geralmente é assim o curso de formação de todas as polícias, né? Você nunca recebe o seu fardamento oficial, no caso, ou o seu uniforme oficial, se for outras polícias que não usam fardamento, mas usam uniforme, você não recebe de cara, você sempre vai com o uniforme de aluno, né? Até para as pessoas saberem que você é aluno também. E também porque você precisa aprender tudo, né? Como que eu vou usar uma farda, sendo que eu não sei nada sobre militarismo ainda, né? Nem me apresentei. Então, hierarquia e disciplina, né? Questão das continências. Então, assim, para prestar continência. Então, tem muita coisa ali que o aluno ele não sabe, né? Ele vai aprender durante o curso de formação. E são os primeiros dias já, desde o primeiro dia você já começa a aprender. Voz de comando, a questão da prestar continência, unidade de comando, ordem unida, você já começa a aprender tudo isso, né? Essas questões básicas ali do militarismo, você já aprende no primeiro dia do curso de formação. Então a gente saiu na rua assim, algo muito
muito legal, né? Foi assustador, na verdade. Todo mundo com a camisa branca, que eles tinham solicitado, camisa branca, calça jeans, tênis preto, né? Cabelo cortado, não pode ter bigode, no caso, né? Depois que o policial militar, no caso, depois que ele se forma, aí sim ele pode ter bigode, mas durante aluno, em momento algum, o aluno ele pode ter bigode, né? Pele totalmente lisa mesmo, cabelo cortado no padrão que eles vão pedir lá, e foi isso. A gente estava com o cabelo cortado ali, pele totalmente lisa ali, eu olhava, todo mundo olhou a barba, verificou se não tinha nenhum pelo sobrando e tal, para tentar chegar no máximo, assim, no melhor padrão possível ali, né? Mas aquela situação de incerteza. Então a gente saiu na rua e aí começou a encontrar, próximo ao centro de ensino, aquele tanto de pessoa igual a gente. Parecia uns robozinhos andando assim, camisa branca, todo mundo, e calça jeans, todo mundo assustado. Todo mundo assustado, assim, feliz e tal, mas. E daí, de repente, a gente chegou em frente ao centro de ensino, e aí já avistamos alguns militares já, o pessoal que ia recepcionar, alguns instrutores ali, o pessoal que estava na portaria ali, e daí os olhos já começam a brilhar, né? Você vê ali e fala, meu Deus, agora que eu entrar naquele momento, a partir do momento que eu passar esse portal aqui, eu não sei mais o que vai acontecer, no caso, o portão do centro de ensino. E de cara a gente já entrou, e a gente chegou, já tinha gente mais cedo, a gente saiu cedo e já tinha gente primeiro do que nós. A gente achou que ia ser os primeiros a chegar e já tinha bastante gente lá. A gente não foi os primeiros coisa nenhuma. E daí a gente chegou lá, de repente, já estava tendo é, já estava tendo alguns comandos ali, por mais que não fosse no horário, já estava tendo alguns comandos, como por exemplo, a primeira coisa que eu lembro assim que eu entrei pelo portão, já escutei que aluno ele não anda, aluno ele corre, e isso foi durante o curso praticamente inteiro. A gente não podia ficar andando durante o centro de ensino, né? Se você, por exemplo, você está numa sala determinada de instrução, você precisa se direcionar até a outra, ou se você precisa, por exemplo, ir ao banheiro, você precisa, sei lá, você precisa fazer alguma missão, você precisa ir correndo, isso durante o curso. Então, já foi uma coisa, assim, eu não esperava por aquilo, porque você sai de um emprego, por exemplo, de um emprego uma iniciativa privada, do CLT, por exemplo, não tem isso, né? É uma situação mais tranquila. Ali não, já começou um momento de pressão naquele momento. Então a gente entrou e já começou a ver aluno correndo para cima e para baixo, a gente já não sabia o que estava acontecendo, foi vamos correr também, já começamos a correr, e daí, então foi isso que a gente ouviu, primeira vez. A primeira coisa que eu ouvi foi que é isso, um dos instrutores gritou que o aluno lá dentro tinha que correr e tudo que ele tinha que fazer correndo, né? Não é para ficar andando, cabeça baixa, manter postura, se fosse para passar próximo a algum instrutor, se você estivesse correndo, você tinha que parar, caminhar, fazer o seu sinal de respeito, cumprimento, que no caso é prestar continência, né? E depois que você para, depois que você faz o sinal, né? Cumprimento o superior, hierárquico ali, você continua a sua corrida depois. Você não pode simplesmente cagar pro cara e passar correndo na frente dele. Isso aí é uma das piores situações que pode acontecer na vida do aluno, é o cara passar na frente do instrutor ali, né, e não dar a mínima. Você tem que passar na frente dele. Se você passar 10 vezes na frente do instrutor, você tem que cumprimentar ele as 10 vezes da forma que eu falei aqui. Então, são coisas assim que a gente não era acostumado. A gente estava saindo do mundo civil, em que tudo podia, por exemplo. Pô, você trabalhando numa empresa privada, você já viu o seu chefe, já cumprimentou ele naquele dia, você não tem obrigação nenhuma de passar por ele e ter que cumprimentar de novo. Mas você vai fazer é balançar a cabeça, dar um joia. No militarismo não é assim. Então, a gente tinha que. Isso foi necessário, foi para tirar a gente, né, daquele. Né, é um processo de transformação do mundo civil, do mundo paisano, né, onde você não tem nada de militar, não tem nada de militarismo, e você está se transformando dia após dia em um militar, em um estilo de vida militar. E isso é muito normal mesmo. Todo o curso de formação policial ele tem isso, essa questão. É algo que realmente assusta no começo. Você vê pessoas gritando, pessoas te dando ordem ali,
todo momento, e o aluno já suado, já logo de 7 horas da manhã, o aluno todo suado já, e já, meu Deus, quero ir embora, quero voltar para casa, quero ver minha mãe, quero ver meu pai. Então, assim, já começa o cara, mas isso faz parte da formação, é necessário, até porque, né, já até falei aqui, tem um vídeo que eu falo também sobre o preparo psicológico do militar. Na rua, a gente vai lidar diversas vezes com situação estressante. Então, isso tudo tem um porquê. Não é simplesmente, eu vou gritar com o aluno, eu vou dar uma ordem para o aluno aqui, porque eu quero. Não, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Então, assim, a partir do momento que eu comecei no primeiro dia eu não entendia isso, mas a partir do momento que eu comecei a entender como é que era, como é que eu deveria comportar mesmo, e por que aquilo estava acontecendo, aí ficou muito mais tranquilo. Então, assim, quanto mais cedo você entender isso, os processos do militarismo, o preparo psicológico, fica muito mais tranquilo para você. Então, vai ter situações que às vezes você vai receber uma ordem durante uma instrução, às vezes você vai ser chamado a atenção durante determinado momento, às vezes você não fez nada, mas aí o pelotão, ou, né, o que no caso é a sua turma, toda ela vai escutar, às vezes você vai escutar por uma situação que outro pelotão fez, ou que outra pessoa fez, você vai escutar também, entendeu? Porque ali é como se fosse um corpo só. Então, assim, o pelotão, um erra, todos erram. Não tem essa de, o aluno tal errou. Então ele vai pagar. Não. Se ele errou, todo mundo vai errar e todo mundo vai pagar. Então, isso também você tem que aprender desde cedo já. Então, para sempre caminhar junto, saber que ali tem um espírito de corpo. Todos erram e quando um acerta, todos acertam. Entende? Então, assim, chegando ali no curso de formação, ali no primeiro dia, a gente entrou, aquela loucuragem, e aí eu lembro que a gente parou no meio do pátio ali, né, todos no mesmo padrão, com a mesma roupa, e tinha aí começou a separar, né, começou a fazer a chamada, né, não, assim, eles tinham a lista do nome completo da gente, a gente não tinha número ainda, a gente não tinha o nome de guerra, que é o seu nome que você usa na farda, e é o nome que você vai ser chamado durante todo o curso. Então, por exemplo, o meu nome é Lucas Taylor, o primeiro nome Lucas, né, o sobrenome Taylor. E daí, assim, Lucas é um nome muito comum, muito, muito comum mesmo. Então, é impossível ter, e não pode ter o mesmo aluno, né, mais de um aluno com o mesmo nome. No caso de Lucas, só no meu pelotão, que tinha cerca de 30 alunos, né, eram divididos ali os pelotões, cerca de 30 pessoas, só no meu tinha 5 Lucas, se eu não me engano. 5 ou 4 Lucas. Então, aí foi feita a ordem primeiro, né, primeiro pelotão, companhias tal, pelotão tal. Foi separado. E daí depois passou o instrutor, ele vinha, né, para quem estava em forma, colocou a gente em forma, falou, aqui é o seu pelotão, a sua companhia, seu nome completo é esse, e agora, a partir de hoje, o seu nome de guerra, o nome que você vai ser chamado aqui para tudo, é o nome tal, no caso Taylor, o nome que foi escolhido para mim, não foi eu que escolhi esse nome, né, eu estudei no colégio militar, a época que eu estudei no colégio militar, muitos anos atrás, meu nome era o composto, Lucas Taylor, meu nome de guerra. Eu usava uma plaqueta, né, uma plaquinha, na minha farda. E já na Polícia Militar, foi atribuído a mim somente o sobrenome Taylor. O Lucas, ele deixou para outro aluno, né, e ficou Taylor no meu. E até hoje eu utilizo esse nome. Poderia, depois de formado, solicitar a troca, mas não vi necessidade, acho bem tranquilo ali. Gosto bastante do meu nome também, da forma que eu sou chamado, então não tem porquê. Mas depois de formação, até um bizu também, se às vezes a preocupação, né? Ai meu Deus, qual é o nome que você é chamado? Para mim, eu acho até um pouco desnecessário isso, porque é o seu nome, independente se for o primeiro, se for o último, se for o nome do meio, é o seu nome, né? Mas caso você queira trocar depois de formado, você pode solicitar a troca ali tranquilo também. E daí foi me atribuída uma matrícula também, né? A matrícula lá desde a época do meu cadastro. Essa matrícula eu tinha que saber, até hoje eu tenho que saber essa matrícula, a matrícula é a mesma. Eu acompanho o aluno, né? O nome de guerra é a matrícula dele para tudo, né? E então, foi formado os pelotões ali e a gente recebia diversas ordens, né? Por exemplo, sentado um 2, que aí tipo, a gente tinha que sentar naquele momento, de pé um 2, e a gente tinha que responder aquelas ordens, né? E aí, por diversos momentos, a gente sentava no chão, ao solo, depois levantava, e sentava, levantava,
Mas era para dar uma acordada mesmo, a galera, porque tipo, o pessoal chegou assim, assustado e tal, e ninguém sabia como é que funcionava a situação. Então, às vezes, era chamado o nome, a pessoa demorava a responder e tal, às vezes por vergonha, por medo, né? Então, eles começaram a acelerar o pessoal ali. E já para botar um pouquinho de pressão mesmo, né? Para, né, fazer, faz parte do primeiro dia, faz parte da semana zero, é a semana assim, durante o curso de formação, que ela, por exemplo, teve pessoas que pediram um baixo na primeira semana, na semana zero. Então, essa primeira semana ela é importante porque é um período curto, né? São 7 dias, né? No caso, porque assim, a gente não teve folga, né? Nessa primeira semana, na semana zero, a gente não teve folga. Então foram 7 dias corridos ali, seguidos, sem folga. A folga a gente era assim, liberado para ir para casa à noite, né? Chegava de manhã e não tinha horário para ir para casa. Tinha dia que às vezes a gente ia embora 11 horas da noite, meia-noite, e tinha que se apresentar lá às 6 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, de novo, entendeu? Não tinha horário específico, né? Principalmente na semana zero. Não tem um horário específico. Isso tudo, o policial, a pessoa já tem que saber que no serviço policial ele passa por isso. Você está saindo do mundo civil, num serviço que, por exemplo, você trabalha de 8 às 18, né? Um exemplo aí. Deu às 18 horas, independente do que você está fazendo, você pode parar, bater o seu pontinho ali, bater o seu ponto e ir embora. Na polícia militar, não. Principalmente se você trabalha na rua, você sai do serviço, por exemplo, às 18 horas, às 19 horas, pingou uma ocorrência ali 5 minutos antes, 10 minutos antes, você tem que atender. E sabe lá Deus que ocorrência que é essa, sabe lá Deus quanto tempo vai durar essa ocorrência. Então tudo tem um porquê, entende? Não é porque eles estão segurando a gente aqui porque estão fazendo sacanagem e tal, não. Na verdade não, tudo tem um porquê. Até para isso, para preparar o policial, preparar o aluno, né, o futuro policial militar, a lidar com essas situações. Simplesmente eu vou abandonar o serviço aqui porque deu meu horário. Não, infelizmente na Polícia Militar não é assim. Na Polícia Militar não é assim. Existem outras instituições, né, que são assim, a maioria, mas a Polícia Militar ela não é assim. A gente lida com pessoas e com o problema de pessoas. A gente não pode simplesmente abandonar a situação, virar as costas e ir embora. Entendeu? Então tudo tem um porquê. Então nesse primeiro dia foi mais por conta disso. Era muito grito, assim, a questão de. Eu lembro de pessoas passavam perto da gente ali e falavam, ei, aluno, não vai aguentar, sabe? Tentando entrar na mente mesmo ali e tal. E daí você começava a pensar, assim, começava a refletir, o que eu não vou aguentar e tal. E daí, às vezes, passavam uns perto da gente, falavam umas coisas assim, meio, né, puxada. Hoje tem um gás, sei lá o que. O cara começava a pensar, pô, gás hoje, logo no primeiro dia, não sei nem como é que funciona e tal. Mas era, tipo, mais para entrar na mente do aluno ali mesmo ali e tal. No caso, o gás lacrimogêneo. Então, assim, muita coisa que acontece durante o curso de formação é para preparar o psicológico do aluno, sabe? Né? E naquele dia a gente chegou, né? Foi um dia muito cansativo mesmo. A gente fez atividade física praticamente o dia inteiro. A gente já logo no primeiro dia já foi aprender ordem unida à noite, à noite a gente estava aprendendo ordem unida lá no campo. A gente estava correndo, a gente dividiu as turmas. Aí foi escolhido o chefe de turma, a pessoa responsável. Foi feito muitas tarefas no mesmo dia. Foi dividido os setores dentro do pelotão, o responsável por cada coisa, né? Aí tem um chefe de turma, tem um auxiliar. Cada um foi responsável por diversas coisas. Isso tudo no mesmo dia. A gente parou só para almoçar. A gente parou só para almoçar e jantar, se eu não me engano, naquele dia. A gente parou só para almoçar e para jantar. Foi muito corrido mesmo, foi bem corrido e uma situação, além de psicologicamente a gente tá exausto, o corpo, né, o físico da gente também estava muito cansado. Aí eu lembro que no outro dia a gente teve que se apresentar mais cedo ainda do que, né, do que esse primeiro dia, e a gente chegou assim na casa totalmente, né, cansado e pô, cada um foi pro seu quarto, né, o pessoal cada um foi tomar o seu banho e ninguém mais se viu. Depois a galera apagou, só fomos encontrar outro dia de tão cansado que a gente estava mesmo. Eu lembro que não deu tempo nem de dar atenção para a família ali, para comentar como é que foi o curso, só falar, pessoal, hoje não vou nem conseguir falar, tô indo dormir, tal, e deu. Então, é, foi um dia, assim, muito diferente, né? Um dia que fica gravado na vida do aluno mesmo, né?
E a semana também, essa primeira semana, foi uma semana sempre assim, era sempre assim, chegava muito cedo, saía muito tarde, tinha poucos momentos para descansar, né? E depois dessa semana zero, depois dessa primeira semana, a gente fala semana é a primeira semana, mas chama de semana zero, que é a semana inaugural, no caso. Então, depois foi ficando mais padronizado, né? Não significa que vai ser sempre assim, você não vai ter tempo, às vezes, para tomar um café da tarde, né? Não vai sempre chegar à meia-noite, não é sempre assim, não, tá? Então, é só alguns determinados períodos ali para ver quais são os alunos que realmente querem, né? Para ver se a pessoa está disposta àquilo, né? E quem não quiser, né? No começo ainda, não perde tempo, né? Já tem a oportunidade de se ver que não é para ela ali o militarismo, aquela situação, já tem a oportunidade de sair logo de cara, né? Algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas saíram, né? Pessoas assim que viram que realmente o militarismo não era para elas, aconteceu, mas a grande maioria ficou, grande maioria se formou, né? Foi uma situação que não é impossível, né? Bem tranquilo. Então, às vezes o pessoal cria um certo terrorismo ali, podemos dizer assim, né? Um certo é, terrorismo, né? Explicando, que vai ser isso, vai ser aquilo e tal, mas são momentos, né? É sofrido, é puxado, né? Mas são momentos. Tudo passa, depois fica mais tranquilo a parte do curso. Não é só no curso de formação, não é só a parte física, a parte mental conta muito. Você faz muitas provas, né? Você faz muitas provas escritas, objetivas mesmo, muitas questões mesmo para você fazer. Então, parte física, parte mental, você tem que cuidar, né, durante o curso nessa questão aí. Então, acho que foi isso que eu ia falar um pouco, né? Não tem muito assim para falar mesmo, que esse primeiro dia é um dia mais sugado, né? Um dia mais sugado fisicamente. Primeiro dia que é responsável mais por organizar, né? Vai separar, você vai receber o seu nome, vai receber o seu número, vai saber quem são o seu pelotão, quem são as pessoas que você vai ficar durante o curso de formação todo, quais são as pessoas do seu grupo, né, do seu pelotão, e as pessoas que você vai conviver durante aquele período, né, são pessoas que você vai precisar de confiar, são pessoas que vão precisar da sua confiança e vocês precisam se ajudar, né, e cada um vai ter uma função. Eu citei a situação do chefe de turma, né, o xerife e o auxiliar, essa situação ela muda durante o curso. Então, você vai ser chefe de turma também, que está iniciando o curso, todo mundo vai trocando de função. Vai ter pessoas que é responsável pela limpeza durante o período ali e vai trocando. Vai ter pessoas que é responsável pela parte de finanças do pelotão, vai trocando, assim, sabe? Cada um faz um pouco e de tempo em tempo essas funções trocam para todo mundo conseguir fazer um pouquinho e todo mundo saber um pouco de cada função, né? Então, é basicamente isso. Aí, se tiver uma quantidade de, por exemplo, de 30 likes aí, eu vou gravar um depois do meu primeiro dia de serviço na rua, igual eu falei. Aí vamos ver como é que vai ser o conteúdo, se o pessoal vai gostar. Se tiver o pessoal comentando, pedindo mais vídeos também aí, a gente continua fazendo essa pegada aí, beleza? Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito o canal a crescer. Se você deixar o like, eu vou entender que você gostou e eu vou gravar os outros vídeos, tá? Se tiver ideia também pode comentar aí. Se quiser compartilhar com outra pessoa também esse vídeo, você acha que pode ajudar, pode compartilhar também, beleza? Valeu!